Fala conosco, ó Deus, eu te peço. Fala conosco, nos dá a revelação da palavra que nós vamos ler. Senhor, que realmente a revelação salte, Senhor, das entrelinhas e penetre no nosso espírito como uma espada de dois gumes, separando espírito e alma. Senhor Deus, a ponto de nós compreendermos um pouquinho mais profundamente sobre esse tema e não sejamos apenas, Senhor Deus, o que a tua palavra diz, ouvintes, mas praticantes, operosos praticantes da tua palavra. Nos ajuda, nos leva nessa dimensão, papai. Eu te peço, ó Deus, glorifica o teu nome nesta hora, em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala profundamente conosco dentro daquilo que nós precisamos de receber do Senhor, Pai, porque o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada necessidade aqui. E eu já quero te pedir, papai, fortalece aqueles que estão cansados. Se há alguém aqui com algum tipo de dor, de opressão física, pai, que seja agora instantaneamente curado pelo poder do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Seja restaurado o teu vigor físico agora, para que você não perca nada daquilo que o Espírito de Deus irá ministrar. Senhor, muito obrigada. Fica conosco, Espírito Santo. Liberamos o agir dos teus ministros, os teus anjos, para ir para a casa de cada um aqui e toca cada vida, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Queridos, eu queria ler com vocês o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Quero ler com vocês todo este capítulo. Efésios, capítulo 2. Na minha versão Almeida, revista e corrigida, né? Vamos lá, Efésios capítulo 2 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um dos dois, um no, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus. Queridos, quem aqui, quem aqui foi perdoado por Deus? Quem foi perdoado por Deus? Quando você tem essa consciência, eu fui perdoado por Deus. E quando você tem essa consciência do tamanho, do poder do Deus Criador, quando você lê essa palavra, nós éramos gentios. Nós fomos, por meio de Jesus Cristo, enxertados na videira verdadeira. Então, todas as bênçãos que era sobre o povo de Deus, Israel, por causa do sacrifício de Jesus, essas mesmas promessas hoje nos alcançam. Então, nós temos acesso, nós temos herança, nós temos um pai que olhou para nós, a despeito de todos os nossos erros, a despeito de todos os nossos pecados, de todas as vezes em que, querendo acertar, nós erramos, de todas as vezes em que fizemos escolhas intencionalmente nós escolhemos errar e pecar, nós escolhemos transgredir. É como você está andando de carro no semáforo e de repente você sabe que vai ficar vermelho e você pensa, eu vou acelerar, vai dar tempo. E uma fração de segundo você pensa assim, tô nem aí, eu vou passar no vermelho mesmo. Você transgrediu uma lei. Quantas e quantas vezes ainda hoje seguimos, mesmo como filhos de Deus, transgredindo leis espirituais. E o nosso Deus, nosso Pai, Deus que é bom, que é misericordioso, que é longânimo, segue nos perdoando. Só que a gente precisa compreender uma coisa. Essa palavrinha perdão, ela tem um peso espiritual tão tremendo, tão poderoso, que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem, nós acabamos de ler aqui, ó, o que opera, o que governa no sistema chamado mundo, o que opera na mente dos filhos da desobediência, o que cega o entendimento e que impede essa revelação e tantas outras verdades saltarem aos nossos olhos quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve uma mensagem, quando a gente recebe um confronto. Quanto mais eu estiver longe desse Deus que me adotou como filho, como filha, mais longe das revelações da palavra dele eu estarei, e mais suscetível aos enganos desse príncipe deste mundo. Então, quando eu entendo que Deus me perdoou e ele segue me perdoando, e ele segue me amando a despeito das minhas próprias escolhas, mesmo quando eu erro, ele ainda continua me amando. Então, quando eu tenho uma compreensão, Deus me perdoou, eu começo a entender algumas coisas. Quem é esse Deus para mim? Quem é esse Deus para você?
Você que se diz filho de Deus, você que está frequentando uma família que faz parte de um corpo, uma família, faz parte de um ministério, você muitas vezes está servindo ali no ministério. Qual é o tamanho de Deus para você? O quanto você foi perdoada, perdoado por Ele? O que que isso significa para você? O peso do perdão de Deus em cima do pecado que você cometia. Quem era você antes de Deus? Quem é você depois de Deus? Quando você compreende essa dimensão da grandeza, do poder de Deus que habita dentro de você, o Espírito que é santo, essa compreensão te fará querer rapidamente não apenas corrigir a rota da tua vida, fazer escolhas mais assertivas, começar a cumprir os princípios da palavra de Deus, isso é o mínimo, que quando você tem aquela consciência, eu fui alcançada pelo amor de Deus e eu fui perdoada, eu não merecia, eu merecia o inferno. Olha, no quarto dia nós fomos confrontados no nosso orgulho. Code ministrou sobre Leviatã, e a gente sabe que, como latinos, nós temos uma dificuldade de compreender. Quando nós somos confrontados, corrigidos, a nossa tendência como latinos é realmente ver essa questão da correção, da disciplina, não como um ato de amor, mas como um ato de punição. É como se tudo que eu fizesse de bom fosse anulado quando eu sou corrigido por algo que eu fiz, né, ou deixei de fazer. Eu não consigo ver como algo que é benéfico, digamos assim. Tenho uma tendência a uma autoculpa, a uma autopunição. É como se tudo de bom não tivesse valido de nada. E às vezes a gente entra naquele lugar de autocomiseração, de vítima e aquela coisa toda que acaba dificultando a nossa jornada com Deus, a nossa caminhada para uma maturidade espiritual, um nível de fé mais elevado. Então, às vezes a gente acaba assim não tendo aquela visão completamente do tamanho do amor de Deus, Pai. E essa compreensão da paternidade de Deus me leva a permanecer nesse lugar muito pequeno. Aonde, para onde você está indo, você precisa ter a compreensão do seguinte: para onde você está indo, você vai precisar de um pai de destino, uma mãe de destino. E em algum momento da nossa vida, nós seremos confrontados em alguma área da nossa vida que ainda precisa de ajustes, que precisa de uma, uma melhoria, digamos assim, uma maturidade, um amadurecimento. E justamente esses confrontos vêm para nos alinhar para vivermos o propósito que Deus tem para nós. Só que se eu tiver na minha vida ainda enroscos, quero usar essa palavra, pesos, que podem ser situações ou pessoas que eu não consegui de fato liberar do meu coração, que eu não consegui de fato liberar, né? Eu acho muito linda essa palavra perdão. Perdoar significa você é como que você fosse dar um indulto, como se você uma remissão, como que se você tivesse carregando, por exemplo, uma situação de alguém que te fez um mal, que te causou muita tristeza, muita dor, e você tem uma dificuldade, muitas vezes, de liberar essa pessoa para que ela siga o rumo dela, o destino dela. Então, todas as vezes que eu me nego a liberar perdão para essa pessoa, sobre algo que essa pessoa me causou um dano, uma defraudação, algo nesse sentido, todas as vezes em que eu endurecer o meu coração, saiba que o que vai acontecer é isso que a gente leu aqui, ó. Efésios capítulo 2 no versículo 2 ele diz assim, olha, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo,
não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. E olha só, agora vocês estão em Cristo. Vocês estavam antigamente afastados, distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Todas as vezes que eu tenho a consciência de que eu fui perdoado por Deus, eu tenho que olhar esse perdão como uma oportunidade de que aproximação. Quando Deus me perdoa, Ele está dizendo, Lucimara, eu permito que você se aproxime de mim. E todas as vezes que você perdoar alguém que te fez mal, que te feriu, você está dizendo para essa pessoa, eu te dou oportunidade de você se aproximar de mim. E eu só posso fazer isso quando eu tenho a verdadeira compreensão de que eu primeiro fui alcançada pelo amor de Deus. Porque Deus me amou, eu posso dizer que eu o amo. Porque Deus me amou primeiro, e eu posso dizer que eu o amo. Então, primeiro eu fui alcançada por Deus. E agora, porque eu fui alcançada e perdoada pelo amor de Deus, eu posso estender amor para todas as pessoas que aparecerem ao longo da minha vida, no meu caminho. Todas as conexões. E para isso você precisa compreender o seguinte: eu só posso estender o perdão se eu realmente colocar-me nesse lugar de um filho que foi perdoado, de uma filha que foi perdoada e alcançada pelo amor de Deus. Por quê, queridos? Porque senão eu vou dar um perdão barato. Porque senão, cheio de mágoa e ressentimento, eu vou jogar na cara da pessoa que vier me pedir perdão, algo nesse sentido. Vou te perdoar para quê se você vai fazer tudo de novo? Eu não te perdoo. E nós entramos nesse lugar de justiceiros. E quem exerce justiça é o juiz que julga a causa alheia. Todas as vezes que eu não quiser liberar perdão para outra pessoa, para uma situação, eu me coloco nesse lugar de juiz. E me colocando nesse lugar de juiz, eu estou querendo dizer que eu sou melhor do que Deus. Só que olha o que diz lá, queridos, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu quero ler desde o 9. Mateus capítulo 6. Jesus dizia assim, ó, portanto, Mateus 6, 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Você sabe que quando Jesus deixa essa instrução de como orar, e ele coloca aqui ao final esse pequeno lembrete, um sinal de alerta. Ele está querendo dizer assim, olha, se lembre que eu mostrei o caminho. Se lembre que não apenas eu venci a morte, mas a minha atitude de vencer a morte, de morrer naquela cruz, possibilitou para você, filha, uma oportunidade de você se reaproximar do Pai, se reaproximar de Deus, o Pai. Eu, Jesus, abri esse caminho e você pode ter acesso diretamente ao Pai que te perdoou. Por causa do meu sangue derramado naquela cruz, você foi perdoado. Então você precisa também se esforçar para matar a sua vontade, para passar por cima de tudo que o teu emocional contaminado
tudo que a tua alma produziu por causa da ofensa, da ferida, você precisa vencer essa carne, esse desejo carnal, e a semelhança de mim estender perdão. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E aqui você precisa compreender o seguinte: como filhos de Deus, todos nós temos uma chamada e uma missão nessa terra. E a nossa missão nessa terra, ela é muito gloriosa. Sem o Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, sem o mover dos anjos, sem o poder de Deus, ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue. Só que para o cumprimento dessa missão, para nós entrarmos e vivermos o nosso destino profético, a gente precisa compreender algumas coisas. Nem todo mundo vai gostar de nós. Nós encontraremos resistência. Nós seremos injustiçados, nós seremos caluniados, nós seremos comparados, nós seremos desprezados, vão mentir a nosso respeito, vão nos julgar erroneamente. Gente, tudo que os apóstolos passaram, quando você lê ali as Escrituras, nós vamos passar. Se Jesus foi humilhado, nós seremos. Se Jesus andava com os pecadores e comia com eles, eles falavam: ah lá, tá comendo com pecador. Se Jesus comia lá, o glutão, come demais. Se Jesus ia para não sei aonde, ah lá. Então, querido, Jesus, ele deixou o caminho para nós seguirmos ele. E seguir, o que é seguir exemplo de Jesus? Se não seguir a postura de Jesus, que é liberar rapidinho do coração, não permitir que a ofensa entre, não permitir que ela se instale, que aquela mágoa vire uma amargura, um ressentimento, dali a pouco uma sede de vingança, dali a pouco um ódio, dali a pouco você entra numa depressão, e depressão é falta de perdão. A raiz da depressão é falta de perdão. Mas, Lucimara, eu não tenho problema com ninguém. Às vezes você precisa se perdoar por algo que você fez. Às vezes você está se autopunindo por algo que Deus, o Pai, já te perdoou. E muitas vezes, nesse lugar de vítima, você está querendo ainda chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção de Deus, mas eu quero dizer que a vida está passando. Você precisa sair desse lugar, se perdoar, porque quando eu não me perdoo e eu sei que o Pai já me perdoou, eu estou querendo ser Deus na minha vida. E eu digo assim, inconscientemente, eu estou querendo dizer com essa atitude: Deus, você errou ao me perdoar, porque eu não mereço teu perdão. Então é uma postura de uma arrogância. E a nossa alma, ela tem um movimento, né, queridos? Então, todas as vezes que eu tiver tendenciosa a não perdoar, eu estou querendo dizer: Deus, eu sou melhor do que o Senhor. E Jesus, ó, mesmo que o Senhor diga aqui, ó, se eu não perdoar, meu Pai também não vai me perdoar os pecados, eu não tô nem aí. Então, queridos, muitos estão perdendo o destino profético, estão atrasados em viver o melhor de Deus, porque estão segurando pessoas, porque estão segurando situações, porque estão buscando justiça, porque estão buscando ainda serem ouvidos de alguma forma, estão buscando apoio, apoio, estão buscando pessoas que vão dar ombro, né, para nossa situação de dor. Só que olha só, quero dizer para você nesta noite, aproveite essa janela de 10 dias de arrependimento, que é uma oportunidade que Deus nos dá neste sexto dia, de verdadeiramente fazermos uma introspecção e ver: Senhor, verdadeiramente, será que ainda há alguém ou alguma situação que eu não consigo me desvencilhar e que eu não consigo de verdade perdoar?
Saiba que se você chegar diante de Deus e perguntar, Pai, existe alguém que mesmo inconsciente eu não liberei perdão e que na arrogância do meu coração, a minha carne, a minha alma quer vingança, quer ver essa pessoa pagar pelo erro que ela cometeu, pelo mal que me fez. Se há Deus, traga na minha mente agora essa pessoa ou essa situação. O Espírito Santo não falha, ele vai trazer na tua mente a imagem da pessoa, a lembrança da situação, e tudo isso você vai fazer uma autoanálise e você vai ver o quanto que ainda nós carregamos sentimentos destrutivos que nos afastam desse amor de Deus Pai. E olha, perdoar envolve liberar, envolve restituição, envolve remissão. Quando a gente entende que quando eu perdoo, eu estou, na verdade, liberando uma oportunidade e, ao mesmo tempo, entrando na porta de oportunidade que Deus abre para mim, primeiramente, de novamente criar uma reaproximação, uma reconexão, uma oportunidade de uma restituição, de uma restauração. E eu acho muito lindo, trabalhando com restauração de alma e com libertação. Eu sempre ouço testemunhos lindos de pessoas que falam assim: algo começou a acontecer dentro da minha casa, um movimento espiritual que no natural, no físico, uma filha foi pedir perdão, a minha filha foi pedir perdão para o meu marido. Eles não se falavam, eles não se davam bem. E de repente ela do nada chegou para ele: pai, me perdoa. Eu tenho desonrado o Senhor com as minhas atitudes. E, e essa mãe chegava para mim e ela falava assim, eu fiquei impressionada. E eu explicava para ela o seguinte: todas as vezes que você abre o teu coração para o agir de Deus, para o tratar de Deus, para Deus restaurar você, restaurar a tua alma fragmentada, tua alma ferida, e você, sem perceber, feria com palavras, com ações, mas você olhou para você mesmo. E você disse: Deus, eu não vou olhar para ninguém e não vou procurar culpados. Eu quero olhar para mim, ó. Eu quero me curar, eu quero me limpar, eu quero desentulhar os poços do meu coração. Arranca tudo que impede o fluir cristalino das tuas águas, porque eu quero me encher do Senhor. Todas as vezes que você diz isso, esse movimento de obediência, de abrir o coração, liberou uma frequência para dentro da tua casa por causa da tua decisão. Então, aquilo que Deus está tratando em você, tudo que Deus está liberando em você, você é como que se abrisse a porta da restauração para a tua casa. E automaticamente as coisas vão sendo colocadas em ordem. Então, queridos, todas as vezes que você toma consciência, eu era um pecador, eu sou um pecador que foi alcançado pelo amor de Deus, esse amor me alcançou, me perdoou, a despeito de tudo que eu fiz e ainda faço, ele continua me amando, e todas as vezes que eu erro e me achego, ele me perdoa, a Bíblia diz, se confessar os seus pecados a Deus, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça, porque todo pecado ele contamina e libera um espírito maligno em cima daquele pecado. Por exemplo, se eu minto, conto uma mentira, um espírito de mentira é liberado sobre a minha vida. Por isso que todas as vezes que eu confesso uma mentira, peço perdão, Deus me perdoa, há uma purificação no meu espírito. Esse espírito de mentira já não tem mais controle sobre a minha vida.
Só que, se eu mentir e defraudei alguém, eu preciso restituir, eu preciso corrigir. E nesses 10 dias de arrependimento, nessa janela espiritual, nesse portal de oportunidade, antes do Yom Kippur, que é o dia mais importante de toda a Bíblia, que é o dia, alguns dizem, né, que é quando Deus decide quem vai ser abençoado, quem não vai ser, quem vai viver, quem vai morrer no próximo ano. É um portal muito sério, onde tudo que eu fizer nesses 10 dias, nesse próximo ano, vai voltar multiplicado para mim. É tão sério isso, queridos. É tão sério isso. Tudo que eu fizer vai voltar multiplicado para mim. Então, se eu endurecer o meu coração, não, eu não perdoo. Eu posso dar uma desculpa e dizer, não, eu não consigo perdoar. Gente, eu não consigo perdoar. É quase que, eu diria que até um pecado para nós, filhos de Deus, falarmos isso. Porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. E aí, quando eu tenho dificuldade de perdoar e liberar perdão, então é porque a minha carne está governando sobre a minha vida, não é o espírito. Por quê? Porque a carne que quer fazer só aquilo que lhe convém. O espírito não, ele faz o que é certo. Ele faz o que é o correto. A Bíblia diz isso. Se eu não perdoar, Deus também não me perdoa os pecados. Meu Deus, isso é muito sério, não, Senhor. Quem sou eu? Eu fui alcançado e perdoado por ti. Que a outra pessoa fez, Senhor, se ela, o que a outra pessoa fez me atingiu tão fortemente assim, então é porque o Senhor quer mostrar algo no meu coração. Há orgulho ainda? O orgulho foi ferido? É a minha reputação, é a minha autoimagem, é o meu ego que está gritando e clamando por justiça. Então eu preciso ir um pouquinho mais para a cruz. Eu preciso, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu não consigo liberar perdão. Mas em nome de Jesus eu me levanto agora e digo: carne, vai para o teu lugar, vai para a cruz, porque eu sou filho de Deus. Eu fui alcançado por esse amor e eu perdoo sim. Eu perdoo, sim, no meu coração não há lugar para ofensa, não há lugar para amargura, não há lugar para ressentimento. Queridos, Salmo 32, versículo 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Quando diante de Deus, você, que é filho de Deus, tem um relacionamento com teu Pai Celestial, quanto mais íntimo de Deus, menos lugar para rancor, menos rancoroso você fica, menos lugar para ofensa no teu coração, logo não haverá lugar para amargura, porque a amargura, se você deixar a amargura se instalar, ela vai enraizar de um tanto que você vai se tornar instrumento do diabo para divisão, para maledicência, para facção, para tudo que é de ruim. Então, quanto mais perto de Deus, mais perto da luz. E quanto mais perto da luz, mais você vai olhar aonde você ainda precisa se limpar, aonde ainda você precisa mergulhar no rio, como Naamã, né? Se limpar, se purificar, independente do que vão falar, independente do que você vai ser exposto ou não. Todos nós vamos passar pela prova da exposição. Todos nós passamos pela prova da humilhação. Todos nós passamos pela prova, né, da autoimagem, né? Por quê? Porque nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada.
que sem Ele nós não podemos nada, que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nunca se esqueça, queridos, nunca se esqueça de uma coisa. Nós estamos aqui representando um reino, e este reino tem um rei. Nós somos embaixadores desse reino. Tudo que nós fizermos deve redundar em glória ao nome do nosso Deus. E glorifica demais o nome do nosso Deus quando nós perdoamos os nossos ofensores, assim como ele nos perdoou. Glorifica demais o nome do nosso Deus quando nós entendemos que não é para as pessoas que nós estamos fazendo o que nós fazemos, seja trabalhar, seja limpar, seja servir, seja falar, seja testemunhar, tudo é para a glória dele. E aqui eu quero finalizar dizendo, quando nós erramos, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nos arrepender, que é o que nós estamos fazendo nesses 10 dias, mais profundamente, porque isso é diariamente. Nós precisamos pedir perdão, receber o perdão de Deus. E nós precisamos entender o seguinte: nós podemos até pedir perdão para Deus, mas nós precisamos também ser humildes o suficiente para ir até as pessoas e pedir perdão. Perdão pela nossa arrogância, pela nossa postura arrogante. Perdão, que é uma postura arrogante? É quando nós achamos que nós sabemos mais que o outro, é quando nós achamos que nós entendemos mais de determinados assuntos que o outro, é quando nós achamos que não precisamos mais sentar para aprender. É mais ou menos o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Quando a gente acha que a gente não tem mais nada do que nos arrependermos. Então, nesta hora, eu queria te dar uma oportunidade de você fechar os teus olhos junto comigo, juntos. Eu quero fazer uma oração pedindo perdão para o Senhor pela arrogância do nosso coração, todas as vezes em que endurecemos o nosso coração, achando que estávamos certos e que estamos certos, né, que o outro está errado, que o outro está equivocado, quando na verdade Deus está usando essa situação, permitindo que tudo isso acontecesse, seja uma afronta, seja uma calúnia, seja uma injustiça, seja uma falta, tudo isso Deus permitiu que acontecesse, e a nossa pergunta deve ser: Deus, o que é que o Senhor quer mostrar para mim que eu ainda não estou conseguindo ver? Porque o Senhor nunca erra, o Senhor sempre está certo, e se isso aconteceu, o que é que eu preciso aprender ainda, Deus? Pai, nesta hora, Senhor, como igreja, Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, ó Deus, com humildade de coração, humildade de espírito, pedir para que o Senhor nos dê um espírito manso, nos dê um espírito manso, ó Deus, manso. Senhor, a mansidão, o domínio próprio, ó Deus, é um fruto do teu espírito. Quanto mais conectado, quanto mais cheio do teu espírito que é santo, quanto mais busca pela santificação da nossa alma, mais mansos seremos, mais humildes seremos. Ó Deus, nos ajuda nessa jornada, como teus filhos, ó Deus, a viver o nosso chamado, cumprir o nosso chamado, a nossa missão nessa terra como embaixadores do reino do Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, na tentação da ira, na tentação da justiça própria, na tentação, Senhor Deus, de ocupar a cadeira de juiz sobre a vida do nosso próximo. Senhor, quem somos nós? Fomos alcançados pelo Senhor, enxertados na videira verdadeira que é Cristo.
Senhor, o que é a ofensa perto do sacrifício de Jesus? A vida eterna, a plenitude de vida, a alegria, o poder do Espírito de Deus em nós. Senhor, o que é isso perto da ação dos teus anjos todos os dias, nos livrando do mal, nos cercando, nos protegendo? Senhor, o que é, Senhor, a nossa alma gritando por justiça? O que é a nossa alma gritando por direito? Senhor Deus, quando nós baixamos a guarda, Senhor, quando nós olhamos, Senhor Deus, para esta terra, quando nós olhamos para o nosso umbigo, quando nós baixamos a nossa cabeça, nós nos movemos na alma, mas quando nós elevamos a nossa cabeça, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para aquele que é maior, maior do que tudo isso que os homens maus podem fazer, Senhor Deus, para nós, nada é comparado à glória do Senhor, a glória que há de vir. Senhor, a tua palavra diz: se está alguém sofrendo, faça oração. Se está alguém precisando de oração, compartilhe, peça ajuda, receba a oração de um justo para ser curado nas suas emoções, curado nas suas dores, curado nas suas feridas. Senhor, nós entregamos em definitivo nesta hora, Senhor, todo sentimento, Senhor, de ofensa, de dor, de injustiça, cravamos na cruz de Cristo e mesmo pela fé, nós nos posicionamos como filhos e declaramos que nós perdoamos os nossos ofensores, assim como Cristo nos perdoou, assim como nosso Pai Celeste nos perdoou. Senhor, nós declaramos a semelhança de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, perdoa-lhes porque não receberam a revelação que nós recebemos do verdadeiro Cristo. Dá-lhes, Senhor Deus, a oportunidade também, ó Pai, de serem enxertados na videira verdadeira, de receberem perdão para os seus pecados. E usa-nos, ó Deus, como teus filhos, como instrumentos poderosos de amor, para que possamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles, ó Deus, e tira todo o véu de cegueira, tudo que Deus faz com que a mente deles permaneça obscurecida de entendimento à luz do Evangelho. Brilha a tua luz, assim como ela nos alcançou, assim como ela brilha em nós. Ó Deus, obrigada pelo teu perdão mais uma vez. Nos dá a oportunidade, ó Deus, de corrigir a rota, de fazer o caminho de volta, de ir até aquelas pessoas que nós precisamos ir, mas sabendo, ó Deus, que a pessoa não tem obrigação nenhuma de nos perdoar, Senhor, mas nós, como filhos, alcançados pelo teu amor e pelo teu perdão, as pegadas, as marcas, Senhor, que nós vamos deixar nessa terra, Senhor, são as mesmas de Jesus, é o exemplo de Jesus. Não seremos contaminados pela sedução desse mundo, mas de uma vez por todas cravamos a nossa vontade, os desejos carnais na cruz de Cristo, crucificamos a nossa vontade e renascemos para fazer a vontade de Deus, aquele que é maior do que tudo. Muito obrigada pelo teu amor que nos alcançou. Ministra o nosso coração ainda nesses próximos dias, Senhor. E, ó Deus, eu te peço, ó Deus, cria uma oportunidade, Senhor, de verdadeiramente, Senhor, podermos entrar nesse lugar, de limpar totalmente o nosso coração, santificando a nossa alma de todo e qualquer tipo de sentimento que não vem do teu Espírito que é santo. E, ó Pai, gera em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, que o amor de Deus seja tão real nas nossas vidas, que, Senhor, esse convite, esse amor, nos atraia todos os dias da nossa vida para mais perto do teu coração, ó Pai, e que possamos ouvir as batidas do teu coração tão fortemente,
a ponto, ó Deus, de sermos todos os dias constrangidos pelo teu amor, constrangidos a uma obediência à tua palavra, constrangidos de tal forma, Deus, que nós não vamos mais dar lugar para julgamentos no nosso coração, para cobranças no nosso coração, para mais nada além, Senhor Deus, do que nós precisamos todos os dias depender do Senhor e do seu poder. Ó Deus, nos constranja nesse ponto, a tal ponto, ó Deus, que nós não vamos mais dar lugar, Senhor Deus, para as manhas da nossa alma, mas nos leva e nos eleva nessa dimensão de fé, Pai, de filhos maduros, filhos maduros, filhos maduros, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.